Saudações, soberanos e soberanas! Prazer enorme ter vocês aqui no nosso canal de notícias de São Paulo. Eu sou o Cris e hoje vamos para mais um girinho aí de notícias do nosso tricolor. Amanhã tem a apresentação do Crespo lá no Morumbis. Vamos dar início a um novo trabalho no São Paulo, né? Se Deus quiser. Ótimas notícias e resultados aqui para frente para a gente, né? E antes da gente começar, não esquece, se inscreve no canal, dá um joinha aí nos vídeos para dar uma força pra gente e compartilha com os tricolores que você conhece também, beleza? Então vamos lá. E começando com uma boa notícia, né? O São Paulo recusou a oferta do Krasnodar da Rússia pelo Lucas Ferreira, o Ferreirão. A proposta oficial era de 8 milhões de euros, né? Daria aí mais ou menos uns 48 a 50 milhões de reais, dependendo da cotação do euro. E o São Paulo recusou. Falaram que o Lucas Ferreira, para começar a conversar, é 10 milhões. Já vi esse filme antes. Mesmo porque o São Paulo tem 80% só de jogador, né? No Matheus Alves a gente achava que era 90%, porque era o que estava no balanço até o final do ano passado. Só que um jornalista, o Éder Traschini, trouxe à tona que o São Paulo, quando renovou com o Matheus Alves até 2028, ele cedeu 5% dos valores que ele teria sobre o jogador de volta para o jogador. Então, ao invés do São Paulo ter 90% do Matheus Alves, ele tem 85%. E no caso do Ferreirão é só 80%. Então, o São Paulo disse que para começar a conversar é 10 milhões de euros para o Ferreirão e recusou a proposta oficialmente do Krasnodar. Então, pelo menos esse a gente segurou por enquanto. O Crespo vai ter um jogador para comandar, pelo menos. E por falar em valores de vendas, o São Paulo já bateu praticamente 160 milhões de reais, caso ele venda o Matheus Alves mesmo, né? Que diz que está por horas aí de ser anunciado. Então o São Paulo já fez as vendas do William Gomes por 55 milhões de reais, o Michel Araújo por 17, o Rodrigo Nestor 9,4 milhões, está por empréstimo, mas ele tem a cláusula lá de compra e muito provavelmente vai bater. O Elton Rato, que foi vendido por 5 milhões, isso tudo em reais, tá? O Eric, que foi emprestado para o Vitória por 1 milhão. O Ângelo, por 32 milhões de reais, mas aí tem mais gatilhos lá de 13 milhões. Só que ele ainda vai ficar no São Paulo e esse valor vai ser pago dividido, né? O Marquinhos, que teve mecanismo de solidariedade lá por 500 mil reais. O Cauê, 2 milhões de reais, que atingiu as metas lá no Mafra. E o Matheus Alves, né, que a se confirmar aí a venda, como eu falei para vocês, a gente vai chegar a 160 milhões de reais. Ainda tem o Galopo, né, que está 44% da meta, digamos assim, dos jogos lá, que ele está entrando 45 minutos. Ele tem que bater 50%, então ele está com 44%, até o final do ano isso. Muito provavelmente, se ele não se machucar, não acontecer nada desse tipo, essa meta vai ser batida. Então aí o São Paulo passa dos 180 milhões e tem também o valor que eu falei para vocês do Nestor, que está emprestado. E batendo as metas ele tem que ser comprado e aí vai ver uma graninha boa para o São Paulo também. Então, assim, pelo menos em vendas, tudo leva a crer que o São Paulo vai bater, né, o valor das vendas esse ano, diferente do que foi no ano passado. E só que o São Paulo ainda quer vender mais um jogador que é para ter dinheiro para fazer contratações para o Crespo. Então, muito provavelmente, ou o próprio Lucas Ferreira, o Ferreirão vai embora, ou o Pablo Maia, que teve também uma sondagem de clube alemão, que a gente acha que está na hora mesmo do Pablo Maia aí, pelo jogador, é o que eu falei no outro vídeo aqui, não queria que ele fosse pelo São Paulo, digamos assim, pelo futebol que ele apresenta, mas eu acho que a gente deve isso pro jogador, tem que dar a chance dele fazer a carreira dele lá na Europa. E a Alemanha seria um lugar legal de ir, né, cara? É, acho que seria um lugar legal aí, se for uma proposta razoável. Acho que o São Paulo tem que vender mesmo e Deus abençoe aí o Pablo Maia. E como eu já falei para vocês também, né, o Igor Vinícius está pronto para ir para o Santos, né? Tá praticamente tudo acertado. O São Paulo espera agora a abertura da janela de transferência, que vai ser dia 10 de julho, e aí ele pode ser oficialmente anunciado lá no Santos, digamos assim, né? Algumas pessoas aventaram aí a possibilidade do Hernan Crespo pedir para o Igor Vinícius ficar, mas não teve. O próprio
próprio empresário do Igor Vinícius negou e isso, falou que não tem nenhuma conversa com o São Paulo e que na verdade eles estão mesmo acertando os ponteiros com o Santos. Um outro acordo que o São Paulo está em vias de fato de acertar aí com o Santos é para que o São Paulo possa usar a Vila Belmiro quando tiver show aqui no Morumbis e o Santos possa usar em algumas ocasiões o Morumbis também. Claro que com porcentagem de bilheteria e tudo. E o primeiro jogo que está sendo especulado do Santos para ser no Morumbis é o Santos e Flamengo, que é dia 16 de julho que está marcado, né, para acontecer o jogo. E caso esse acordo seja fechado mesmo, ele é um jogo que tem apelo para ir para o Morumbis, no caso. E o São Paulo ganharia, além de um valor fixo, uma porcentagem da bilheteria também, né? A ideia do Santos é que, como o Morumbis tem muito mais capacidade que a Vila Belmiro, é que o Flamengo traga bastante torcida e tal, além do pessoal do Santos, e isso gera uma bolada aí em bilheteria para o Santos, que ele dividiria em partes com o São Paulo para usar o estádio. Ainda assim sairia no lucro, ao invés de lotar a Vila Belmiro só e não ter que pagar nada para ninguém, entendeu? Então a ideia é mais ou menos essa, as conversas estão caminhando aí, então muito provavelmente a gente deve escutar sobre esse acordo logo menos aí. Ah, interessante falar, no caso do Igor Vinícius, que provavelmente vá para o Santos mesmo, o São Paulo fica com 20% do jogador ainda, tá? Então ele vai liberar o jogador antecipadamente, mas ele fica com 20% do valor do Igor Vinícius. Então, de repente, aí o cara estoura lá na Vila Belmiro, porque ele veio de lá, né? De repente se sente mais em casa, consegue estourar lá e, caso seja vendido, São Paulo conta com 20% do jogador ainda. E nesse vai e vem do mercado, aí o São Paulo está tentando se desfazer ou emprestar mais dois jogadores que eram da base, né, do São Paulo, estavam emprestados. Um deles é o zagueiro, o Matheus Belém, que estava na Chapecoense e foi devolvido. A Chapecoense não quis ficar com o cara lá, mandou de volta e o São Paulo não tem planos de utilizar o jogador. E o outro é o Pedro Vilhena, que é meio campo, estava emprestado para Ponte Preta, disputou o Paulistão, até jogou bastante jogos, mas não fez nenhum gol, nem deu nenhuma assistência. Ele também voltou de empréstimo e o São Paulo está tentando descobrir o que fazer com os dois jogadores aí. Então, de repente, esses são dois jogadores que podem ser vendidos ou emprestados também, caso surja alguém interessado, né? E para encerrar, você lembra do Michel Bastos? O Michel Bastos estava no programa do Benja no domingo lá na CNN e afirmou que a torcida do São Paulo precisa se preparar para uma temporada muito difícil. Ele se demonstrou bastante preocupado, falou que o São Paulo briga para não cair e que o elenco é o pior dos últimos 3 ou 4 anos. Vocês concordam com isso, cara? Nossa, eu não consigo ver como esse elenco é pior do que o passado. Ele tem menos peças, mas pior não é, cara. Aí o Mano tava lá também no programa participando e ele falou que o que ele vê de maior problema é a má gestão dos jogadores mais experientes, tipo o Lucas, o Oscar, o Ferreirinha, que a gente sabe que tem histórico de lesão, que o São Paulo não estava sabendo administrar isso, estava colocando os jogadores direto e eles ficam fora e aí a qualidade do elenco em si cai muito, né? Nisso eu concordo. Os Beldia que a gente já falou, que estava usando os caras todo jogo e não dá para usar os caras todo jogo, ou os jogos inteiros. A gente já cansou de conversar sobre isso aqui. Porém, né, tanto o Mano quanto o Michel Bastos elogiaram o Rian Francisco, o Lucas Ferreira, e apontaram-se que jogadores experientes como Arboleda e tal estavam muito inconsistentes, né? E aí no final o Michel Bastos falou que é a realidade do São Paulo hoje, não tem o que fazer, e que sem mudanças na estrutura do clube, na administração do clube, a gente vai ter dificuldade de escapar da zona de rebaixamento, né? Preciso lembrar todo mundo que a gente não está na zona de rebaixamento, né? Tudo bem, a gente tem confrontos difíceis aí no retorno do Brasileirão, mas a gente não está na zona de rebaixamento. Então, isso eu acho que é um ponto positivo. Eu, sinceramente, não vejo esse elenco como o pior dos últimos 3 ou 4 anos. Acho que esse pessoal está enganado. Eu acho que o elenco tem umas lacunas e que o São Paulo tem a chance agora nessa janela do meio do ano de fechar essas lacunas. E com isso o time tem chance aí de ir bem até no campeonato. Eu já cansei de falar aqui que eu acho que tem que sair de um dos campeonatos e o que eu abriria a mão seria a Copa do Brasil.
por mais que tenha premiação e tudo mais, a gente também já fez essa comparação aqui, que dependendo onde chegar na Libertadores e no Brasileirão, a gente consegue suprir essa premiação da Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil só regaça na premiação mesmo pro campeão e pro vice, então é difícil chegar lá. A gente que o diga, né? Quanto tempo ficamos sem ganhar essa porcaria desse campeonato. Mas eu não acho que o time seja tão ruim assim. O pessoal fala que o problema não era o técnico, na minha opinião, era o técnico, sim. E vamos ver quem tava com a razão agora, a hora que o time voltar, cara. O Crespo vai ter tempo de treinar, vai ter aí pelo menos uns 15 dias para treinar o elenco. E a gente vai ver como é que esse time volta. Já vai ter uma prova de fogo se o primeiro jogo for com o Flamengo, e mesmo que o primeiro seja contra o Red Bull Bragantino também, é um time que está em terceiro lugar na tabela. A gente tava perdendo para times que estavam abaixo da gente, vide Vasco, vide Sport, que empatou, não conseguiu ganhar. Então, assim, se a gente conseguir um empate, por exemplo, com o Flamengo da vida, com o Red Bull, meu, a gente tá tirando o ponto de quem tá acima da gente. Eu não acho que seja um resultado ruim. Então vamos ver. Assim, mais do que tudo, além do resultado, é como esse time vai voltar jogando. Acho que esse era o maior problema que eu via no São Paulo. Você não via reação do time, você não via melhora, não via nada. Então é nessa parte que eu tô ansioso para ver como é que esse time vai voltar. Se vai voltar organizado, com jogada, treinado, parecendo que é treinado ou aquele catadão que estava jogando antes, entendeu? Eu tenho fé que vai dar tudo certo. Então o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Um abraço, obrigado aí pela audiência. Fique com Deus, até a próxima e vamos São Paulo!